Então vamos começar a nossa segunda aula de circuitos. Essa matéria ela depende muito de senoides, então a primeira aula que a gente vai fazer, que não é uma revisão, ela é na verdade, de certa forma, uma revisão também, mas focada em senoides. Tá? Então nós vamos ver hoje o que é a representação senoidal, né? E também nós vamos ver o que é a representação fasorial. Tá? Então uma senoide, como ela está aqui, está descrita aqui por V de T, a gente pode imaginar que isso daqui é qualquer coisa, mas por exemplo a tensão alternada na rede elétrica. Né? Então essa senoide daqui, ela é composta por... Deixa eu mudar a cor para vermelho. Né? Ela é composta por um Vm, então que a gente chama de amplitude da senoide. Tá? Então ele está aqui embaixo. Né? Então vamos chamar isso aqui de amplitude. Ele é composto por um ômega, que é a frequência da senoide, né? Ou velocidade angular dela. Normalmente, então, pessoal, a frequência é medida em Hertz. E a velocidade angular é medida em radianes por segundo. O que quer dizer isso? Né? As duas são frequências, só que quando a gente diz que uma é frequência, então assume-se que a unidade dela é Hertz. Se a gente diz que é velocidade angular, assume-se que é radianes por segundo. Nesse curso eu vou usar essas duas formas de maneira intercambiável e normalmente a nossa unidade vai ser radianes por segundo, a não ser que esteja descrito o contrário. Tá? E a senoide tem também uma fase, né? Fase φ, como está descrito aqui. Então vamos lembrar o que é a senoide. Né? A senoide é a projeção de um ângulo θ, deixa eu marcar esse θ de outra cor aqui, ou φ no nosso caso, tanto faz, dentro do círculo unitário, no eixo das ordenadas. Isso é a senoide. O cosseno, então, ele é também chamado de uma senoide, né? Mas é a projeção no eixo das abscissas. Então, quando esse ângulo daqui está em zero, o que acontece? A nossa senoide vai estar em zero, porque o seno de zero é zero. Né? Tá? Então, quando o ômega-t for zero, vai ser zero. Então, aqui eu tracei um gráfico para φ igual a zero. Tá? Agora, vamos supor que esse φ fosse diferente de zero. Então, quando t fosse zero, a gente teria seno de φ, né? Então, se esse φ fosse, por exemplo, 90 graus, a nossa senoide começaria aqui em cima, né? Então, a gente estaria começando já do 1. Certo? Agora aqui deixa eu pensar como é que eu vou fazer isso sem estragar o desenho. Aí. Então, essa daqui seria a mesma senoide, só que para φ igual a 90 graus. Tá? De novo, esse φ daqui pode ser representado em graus ou em radianos por segundo. Né? O importante é sempre a gente colocar a unidade que a gente está representando aqui. Tá? A última coisa que caracteriza uma senoide é a frequência angular dela, então, né? Velocidade angular ou frequência, que eu falei antes. Né? Então, o que a gente sabe? Né? Na senoide preta, por exemplo, uma vez que ela repete o ciclo dela, a gente tem aqui um período. E o período se relaciona com a frequência. Né? Então aqui tem mais algumas coisas que são importantes para a gente anotar. Ó. A frequência ela é o inverso do período. Tá? Como esse período daqui ele é dado em segundos, essa frequência daqui é dada em hertz. O nosso ômega, ele é dito ser 2π vezes a frequência. Tá? Então essas são as funções básicas que a gente encontra numa senoide, a gente tem que saber identificar. Né? Lembrando, amplitude, frequência e fase. Vai estar comparando senoides, somando senoides nessa disciplina. Então essas propriedades são muito importantes para nós. A primeira propriedade fala do somar 180 graus dentro de uma senoide. Então vamos supor que a gente tem uma senoide aqui e eu tenho um determinado ângulo ômega-t, né? E esse ângulo, em cima desse ângulo é somado 180 graus, então tem que parar para cá, né? Então o melhor seria eu pegar desse ponto daqui, cruzar ali no meio. Então, nota que a projeção desse ângulo no cosseno, mais 180 graus, ela se torna exatamente a mesma amplitude, só que negativa. E a mesma coisa é verdade para o seno. A gente tem essa projeção daqui no seno, mais 180 graus, ela se torna igual, só que negativa. Então, isso justifica essas trocas de sinais que a gente viu aqui em cima.
Agora vamos ver as outras duas propriedades que a gente tem. Então, essas daqui do seno e do cosseno mais 90 graus. E aqui eu vi que eu fiz um copiei errado, ó, pessoal. Na verdade, isso aqui é mais e menos 90 é igual a mais e menos o cosseno. E o cosseno mais menos 90 é igual a menos e mais o seno. Vamos tentar entender por que disso, então. Tá? Então, eu vou fazer primeiro o seno de um ângulo qualquer mais 90 graus. Vamos ver. Eu tenho aqui esse ângulo, tá? Eu vou somar 90 graus nele. Ele vai parar aqui em cima, tá? Qual que é o seno desse ângulo daqui, então, que é o nosso ômega t mais 90 graus? O seno dele está aqui, ó, tá? Esse é o seno do nosso ângulo. Ou seja, e esse cara daqui, ele é igual ao cosseno do nosso ângulo original, ó. Tá aqui embaixo, né? Então, esse número é igual a esse número. Então, seno mais 90 é igual ao cosseno, tá? Vamos voltar agora e fazer o contrário. Vamos supor que eu tenho, então, o nosso ângulo menos 90 graus. Então, vai estar aqui embaixo em algum lugar, né? Se isso aqui é 90 graus, aqui. Agora, qual que é o seno desse ângulo daqui? Ó? O seno desse ângulo, que é o original menos 90 graus, está aqui. E esse seno é negativo, né? E note que ele é a mesma amplitude do cosseno do ângulo, só que com sinal trocado. Por isso tem esse menos aqui, tá? Beleza. A última coisa que a gente vai fazer agora, então, é verificar a última expressão. A última expressão diz que o cosseno de um ângulo mais 90 graus. Vamos desenhar de novo aqui nosso ângulo, então. Eu tenho aqui nosso ângulo, somo 90 graus nele. Vai dar aqui em algum lugar. Qual é o cosseno desse ângulo? Olha, o cosseno desse ângulo está aqui embaixo. Então ele é negativo. Qual é o seno do ângulo original? Olha, o seno do ângulo original está aqui, ó. As amplitudes são as mesmas, só que o sinal está trocado. Então mais 90 implica menos o seno de 90 graus. Fechou, ok? Ótimo. Mas para não ter que decorar todas essas fórmulas, né, com exceção possivelmente dessas duas que são simples, a gente pode transformar essa fórmula aqui de baixo numa fórmula gráfica. Deixa eu mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou traçar aqui um vetor que vai representar o nosso cosseno de ômega t. E aqui embaixo eu vou traçar um outro vetor que representa o nosso seno de ômega t. Daqui para cá a gente tem uma diferença de 90 graus. Então se a gente decorar esse diagrama, a gente vai saber que se eu tirar o cosseno de ômega t menos 90 graus, eu vou estar colocando o seno de ômega t. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender melhor como é que isso funciona e para que isso serve. Tá? Mas em particular, isso vai ser útil para nós para somar senoides da mesma frequência. Vamos supor que a gente tem que somar, então, dois senoides, no caso. Um A vezes o cosseno de ômega t, mais um B vezes o seno de ômega t. Tá? Isso aqui vai nos dar C vezes cosseno de ômega t menos θ. Como é que eu sei disso, né? Olha, eu vou traçar aqui o meu A e eu vou traçar aqui o meu B. Certo? Se esse cara é A e esse cara é B, qual é a soma dos dois vetores? A soma dos dois vetores vai ser a hipotenusa deles, né? Que é C, e portanto é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E quanto ao ângulo deles, ó? Bom, esse ângulo daqui desse vetor, né? Ele é um ângulo negativo, ele é menos θ. Já está o negativo lá, né? Agora, o que é esse ângulo daqui, né? Esse θ, a gente sabe que a tangente dele é igual ao cateto oposto, que é B, dividido pelo cateto adjacente, que é A. Então, θ é igual a o arco cuja tangente, que eu vou representar dessa maneira, tangente na menos 1, mas é o arco cuja tangente é B sobre A. Então, essa é uma fórmula importante para a gente fazer essa soma, e a outra fórmula é essa daqui. Tá? A gente chegou nessas fórmulas através dessa representação geométrica que está aqui em cima. E isso vem dessa propriedade trigonométrica. Vamos fazer um exemplo agora para a gente colocar isso em prática e ficar com as coisas menos abstratas, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou traçar de novo o meu cosseno aqui. Ó. 1, 2, 3 unidades para o cosseno. Agora eu vou traçar o meu seno, só que o meu seno ele é menos 4. Né? Então, ao invés de eu traçar ele para baixo, eu vou traçar ele para cima. 1, 2, 3, 4 unidades para o meu seno. Bom, se aqui eu tenho 3 unidades e aqui eu tenho 4, a gente sabe já que essa distância é 5, né? Por quê? Porque C é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso aqui é a raiz de 25, então dá 5. Muito bem. E o nosso ângulo θ agora? Quanto é que vale o θ? Θ vai ser igual ao arco cuja tangente é 4, que é B, dividido por A, que é 3.
Isso daqui dá menos 53,1 graus. Certo? Perdão. Vai dar menos quando a gente colocar o menos 4 aqui, que é a amplitude desse cara, né? Faltou botar o menos 4 aqui também. Agora a formulação está correta. Então o nosso número ele é igual a o nosso C, que multiplica o cosseno de ômega t menos θ, vai ser igual a 5, que multiplica o cosseno de ômega t. Esse menos com esse menos aqui de cima dá 53,1 graus. Vamos fazer mais um exemplo agora, para a gente treinar mesmo, né? Coisa simples. Determine a fase e a frequência angular, o período e a frequência desse sinal V de t igual a 12 cosseno de 50t mais 10 graus. Então, eu sugiro que vocês pausem o vídeo e tentem responder, né? Muito bem. O que acontece aqui, né? Então aqui eu tenho a nossa amplitude, né? Que nem era pedido, na verdade, mas está aqui, a nossa amplitude. Esse 50, ele é a nossa frequência angular, tá, pessoal? Então isso daqui é 50, perdão, isso aqui é ômega. E a gente sabe que ômega é igual a 2π vezes a frequência. E aqui, por fim, está a nossa fase. Então vamos descrever tudo isso aqui em cima como resposta desse exercício. A gente tem, então, a amplitude, é igual a 12. A gente tem a frequência angular, que é igual a 50. A gente tem que a nossa frequência vai ser igual a esse 50 daqui, dividido por 2π. E isso implica que o nosso período, que é 1 sobre a frequência, é igual a 2π dividido por 50. Certo? Agora, vamos para um exercício um pouquinho diferente, que é o seguinte, ó, calcule a fase entre os sinais. Primeiro sinal eu vou ter V1, ele tem uma amplitude de menos 10, cosseno de ômega t mais 50 graus. E o segundo sinal é V2, e ele tem uma amplitude de 12 vezes o seno de ômega t menos 10 graus. Tentei pensar um pouquinho como é que a gente faria para calcular a fase entre os sinais. Então a fase, né, como a gente viu aqui no nosso primeiro quadro, quando a gente fala fase entre dois sinais, é a diferença de fase entre um sinal e o outro. Então, por exemplo, nesse caso daqui um sinal é 0 e esse daqui é 90. Então a fase do primeiro para o segundo é a fase de 0 menos 90 graus, então seria menos 90. Tá? Como é que ficaria a fase nesse caso daqui? Tá? E antes de vocês fazerem a dica é que vocês têm que transformar os dois sinais ou para seno ou para cosseno. Tá? Então pausem o vídeo, tentem fazer e depois a gente corrige. Muito bem, então olha só. O que nós vamos fazer é passar esses sinais para cosseno. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Ó? O meu primeiro sinal, em primeiro lugar, eu vou tirar esse negativo aqui da frente dele. Tá? Então eu vou ficar aqui com 10, que multiplica o cosseno de ômega t. Esse mais 50 graus que era o que ele tinha, né? E para mim tirar esse 10, esse negativo daqui, eu posso somar ou diminuir 180 graus. Tá? Então V1 acabou um sinal com fase 10, desculpa, com amplitude 10, frequência ômega t, e fase menos 130 graus. Agora a gente tem que fazer uma operação similar em V2, né? Então o problema do nosso V2 é que ele está em seno, né? Como é que a gente faz para transformar ele em cosseno? Aí a gente vai ter que lembrar do nosso diagrama que está aqui, né? Olha só, o cosseno de um número menos 90 graus é o seno daquele número. Tá? Isso implica que o meu V2 ele vai manter a mesma amplitude de 12. Vai virar agora um cosseno, porque além do ômega t menos 10, que é a fase dele, eu vou somar também o menos 90 graus. Ou seja, isso daqui vira 12 vezes o cosseno de ômega t menos 100 graus. Muito bem. Tá? De maneira similar, a gente pode dizer também que V2 é igual a 12 vezes o cosseno de ômega t mais 260 graus, certo? Então eu posso somar
180 graus e diminui 180 graus de um número. A mesma coisa vale para esse daqui, né? Posso dizer então que o meu V1 ele é igual a... Desculpa, eu posso somar ou diminuir 360 graus, né? Esse daqui vai ser... Então, a gente pode somar ou diminuir 360 graus de uma senoide que não vai fazer diferença nenhuma. Nesse caso, o V1 vai ser igual a 10 vezes o cosseno de ômega t, 130 negativo mais 360, ele é 230. Qual que é a diferença de fase desses dois, então, né? Então, nós dizemos que V2 está 30 graus na frente de V1. Essa é a nossa resposta, certo? O que é equivalente dizer também que V1 está 30 graus atrás de V2. Dá na mesma, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi passar ele para seno. Vamos agora fazer de uma segunda maneira, que é passando para cosseno, mas é para a gente treinar, né? E para conferir se está tudo certo. Então, o que vai acontecer aqui? Né? Eu vou transformar o meu cosseno no seno agora. Então, o meu V1, que era igual a menos 10 cosseno de ômega t mais 50, ele vai virar igual a 10 vezes o seno. Isso que eu quero. Eu quero ter um seno aqui, né? Bem, para tirar esse negativo, desculpa, eu tenho aqui ômega t mais 50 ainda, que é o que o meu sinal tem, certo? Agora, para tirar esse negativo aqui da frente, eu tenho que somar 180 graus. Para passar para seno, ou diminuir 180 graus, né? Vamos colocar aqui, menos 180 graus. Para passar para seno, eu tenho que somar 90 graus. Né? Então, esse daqui é por causa desse sinal. E esse daqui é para transformar em seno. Ou seja, V1 fica igual a 10 vezes o seno de ômega t, pode ser uma frequência qualquer, né? Menos, então aqui eu tenho 50 mais 90, menos 180 dá menos 40 graus. O V2, ele já está, né, como senoide, né? Como a fase de 1 é igual a menos 130 graus, e a fase de 2 é igual a menos 10, menos 10 graus, espera aí que deu algum problema. Menos 40 graus, né, bloqueei. Como φ1 é igual a menos 40 graus e φ2 igual a menos 10 graus, fica evidente φ2 menos φ1 é igual a 30 graus. Ou seja, φ2 está adiantado 30 graus. A última forma de resolver esse problema que a gente vai fazer é o método gráfico, tá? Só para treinar mesmo, né? E daí depois vocês podem escolher o que vocês se sentem mais confortáveis fazendo, passando para seno, passando para cosseno, ou fazendo o método gráfico. Deixa eu traçar aqui os eixos. E daí a gente traça, aqui estaria o meu cosseno, menos 10, e daqui para cá tem que ter uma fase de 50 graus. Tá? Então esse cara estaria mais ou menos aqui. E esse é o nosso V1. O V2, ele é igual a 12, né? Seno de ômega t, que é 12, né? Seno de ômega t menos 10 graus. Então, seno de ômega t positivo ele é para baixo, para cá a gente tem menos 10 graus em relação ao eixo do seno, e ele seria um pouquinho mais comprido, porque a amplitude dele é 12, né? Tá? Então, o que acontece agora, né? A gente sabe que daqui até aqui existe 90 graus. Qual é a diferença que sobrou entre eles, né? φ2 menos φ1, essa distância daqui, vai ser 90 graus, menos 10 graus, menos 50 graus. Então, isso daqui dá igual a 90 menos 60, que é 30 graus. Está aqui a nossa resposta. Bateu em todos os casos com Q2 estando na frente, né? Se tivesse dado um número negativo aqui, daí a gente saberia que Q1 está na frente, mas não foi esse o caso. Tá? Vou deixar um exercício para vocês fazerem, então. Determine o ângulo de fase entre I1 igual a menos 4 seno 377t mais 25 graus e 2, 5 cosseno de 377t menos 40 graus.
E a resposta é 155 graus com I1 adiantado. Então, parte 2, fasores. Então, fasores, começando com uma definição, né, eles são números complexos que representam amplitude e fase de uma senoide. Lembrando, né, pessoal, um número complexo ele pode ser representado de 3 formas, tá? A primeira que está aqui é z igual a x mais jy. Essa é a forma retangular. A segunda forma que está demonstrada aqui é a dita forma polar, que é o número representado por uma amplitude e uma fase, tá? E essa forma é muito parecida com a terceira forma, que a gente chama de forma exponencial, porque a gente vai representar por também uma amplitude e uma exponencial jφ, sendo φ a fase, tá? Então essa é a forma exponencial. Claro que elas se relacionam, né? Entre elas, são todas representações da mesma entidade, né? E elas se relacionam pela identidade de Euler, que diz o seguinte: z é igual a x mais jy, isso é igual a r vezes φ, e é igual também a r que multiplica o cosseno de φ mais j vezes o seno de φ. E por sua vez também é igual a r vezes e na jφ. Então daqui que surgiu a propriedade de Euler, né? Uma consequência disso é que o nosso x ele é igual a r vezes o cosseno de φ, e o nosso y é igual a r vezes o seno de φ. Tá? Dadas essas representações, a gente vai tratar agora de algumas propriedades delas. Começando pela adição. Então, a adição de dois números complexos, z1 e z2, ela, na sua forma triangular, ela é fácil de fazer. A gente simplesmente faz x1 mais x2 mais j, que multiplica y1 mais y2. A próxima propriedade que nos interessa e vai ser muito utilizada é a multiplicação. Nesse caso, z1 vezes z2 é igual a multiplicação das amplitudes e soma das fases. Então é muito mais simples multiplicar um número quando a gente está trabalhando nas coordenadas polares. E o mesmo é verdade para divisão, né? Porque z1 dividido por z2 é simplesmente igual a r1 dividido por r2, fase φ1 menos φ2. Ainda da identidade de Euler, nós temos que E, então na mais ou menos jφ, é igual ao cosseno de φ mais j vezes o seno de φ. A consequência disso é que a parte real desse número complexo E na jφ é o cosseno de φ. E a parte imaginária de E na jφ é o seno de φ. Certo? De tal forma que a gente pode representar o nosso número, a nossa senoide, o nosso sinal senoidal V de t, que é dado pela uma amplitude vezes o cosseno de ômega-t mais o φ, como a parte real desse nosso número complexo. Vm e na j ômega-t mais φ. Isso daqui também pode ser separado, né, por causa dessa propriedade da exponencial. Então a gente pode dizer que esse daqui é um número real de Vm vezes e na j φ, que multiplica e na j ômega-t. Esse número daqui, que está multiplicando e na j ômega-t, ele possui dentro dele a amplitude e a fase do nosso sinal. Então esse nosso número nós vamos chamar de V negrito. Ou ainda, como é difícil fazer o negrito na mão, quando a gente anota no caderno ou no quadro, a gente vai também chamar ele de V, e aqui em cima eu vou colocar
uma setinha para descrever que esse cara é um vetor, né? Porque ele possui amplitude e fase. Então isso daqui diferencia o nosso V, fasor, do nosso V, amplitude, por exemplo, ou de um número real qualquer. Sendo esse V a representação fasorial da nossa senoide. Então a gente pode escrever ele da seguinte maneira. V é igual à amplitude da senoide que multiplica E na Jφ. Vamos ver agora então a relação no tempo. Tá? Para isso eu vou traçar aqui um plano imaginário, ó, que eu tenho a parte real no eixo das abscissas e a parte imaginária no eixo das ordenadas. Como essa parte real é o cosseno, a gente pode representar ele, associar ele ao tempo do cosseno, certo? Então esse daqui seria o eixo do nosso cosseno, né? Então, por exemplo, se o nosso fasor está aqui, então significa no instante t igual a zero, significa que o nosso cosseno está nesse determinado valor, né? À medida que o tempo avança, esse fasor começa a girar. Ele gira na frequência ωt. Então, um determinado instante de tempo depois, esse fasor vai estar aqui em cima, exatamente na direita, né? E é quando a gente alcança o nosso pico da senoide. Depois o fasor continua girando. Ele vai chegar, por exemplo, numa parte que ele é todo imaginário, né? No topo do eixo imaginário. Então a gente vai ter aqui o cruzamento da senoide por zero, e a mesma coisa vai acontecer desse lado, quando a senoide estiver cruzando a parte superior dela. Tá? Então perdoe o meu desenho, né? Mas a ideia é essa, né? A gente tem uma senoide e a gente consegue representar ela com fasores. Se eu tenho uma outra senoide, por exemplo, ou um outro cosseno aqui, e ele começa no instante inicial já aqui em cima, então ele vai começar na amplitude 1. Você pode ver que ele está um pouquinho adiantado, né, em relação ao azul. Então é assim que vai se prosseguir. Porque qualquer instante de tempo, os dois estão girando junto, porque a gente supõe que eles têm a mesma frequência ωt, né? Em qualquer instante de tempo, quando o azul estiver no pico dele, por exemplo, o vermelho vai estar um pouquinho na frente, né? Que é nesse instante de tempo daqui. Deixa eu só traçar ele direito. Quando o azul estiver no pico dele, o vermelho vai estar mais ou menos aqui. Então essa relação que existe entre a representação fasorial e a representação temporal. Tá? A gente sai então do domínio do tempo, em que t é a variável livre da nossa expressão, e a gente vai para o domínio da frequência, em que ômega é a nossa variável livre. Tanto que ela é implícita, né? Normalmente, quando a gente traça um gráfico, a gente não determina o valor do t, né? Ou quando a gente descreve um sinal, a gente não fica substituindo valores de t. T se torna uma abstração, é o tempo que está sempre indo para frente. Para fasores, a abstração é essa, ou melhor, a variável livre, se torna a frequência, tá? Um ponto importante que a gente tem que lembrar agora é o seguinte, ó, como a identidade de Euler determina que a parte real de um número complexo é o cosseno, então sempre que a gente falar em fasores, a gente tem que representar eles como cosseno, tá? Deixa eu colocar um lembrete aqui para nós, porque isso é importante para o futuro. Então, se eu tenho uma V de t, que é igual a Vm, que é a amplitude dela, que multiplica o cosseno de um ωt mais φ, esse sinal daqui a gente vai representar ele como Vm fase φ. Tá? Nota que a frequência ela não é descrita aqui, a frequência está implícita. E esse vai ser o nosso fasor. Vou chamar esse cara de V1, esse é o fasor V1. Se eu tenho um V2, porém, que ele não está representado em cossenos, ele está representado em seno, nossa representação vai ter a mesma amplitude, mas a fase dele vai ser diferente. Eu vou ter que dizer que essa fase é φ menos 90 graus. Porque primeiro eu passo esse V2 para seno, então eu somo menos 90 graus, e depois eu encontro a representação fasorial dele. Então, fasores são cossenos. Tá? Existem exceções, mas a gente pode decorar isso daqui com uma boa regra para a gente não errar daqui para frente. Outra coisa que é importante, não custa a gente escrever, né? É que a representação fasorial suprime o termo E na Jômega. Daí vem a ideia de domínio em frequência.
Então nós vimos já a adição e multiplicação de fasores. Vamos ver agora como é que fica a derivação e a integração de fasores. Então vamos lá. A gente quer saber o que é a derivada do nosso sinal v de t em relação ao tempo. Tá? O nosso sinal está descrito aqui em cima, né? A gente quer, na verdade, derivar aquilo dali. Então a gente sabe que a derivada do cosseno é com troca de sinal. Então aqui eu vou colocar um menos na frente. Esse ômega t pela regra da cadeia, ele aparece aqui na frente também. Continuo com a minha amplitude. E aqui o cosseno vira seno de ômega t mais φ. Beleza. Isso é cálculo básico, né? O que a gente vai fazer agora é retornar ele para cosseno. Então, para retornar ele para cosseno, eu vou transformar esse seno daqui em cosseno, adicionando menos 90 graus lá. Isso vai ficar menos ômega, Vm, o cosseno de ômega t mais φ, menos 90 graus. Muito fácil. Tá? Então, isso aqui vai ser a parte real de ômega vezes Vm, vezes E na J ômega t, que é o primeiro termo, vezes E na J φ, que é o segundo termo, vezes E na J 90 graus, e aqui ainda tem esse sinal negativo aqui na frente, né? A gente pode tirar esse sinal negativo aqui da frente se eu somar 180 graus no cosseno. Então eu vou somar 180 graus aqui, e esse cara vai ficar 90 graus positivo, e esse sinal desaparece. E agora aqui está certo, 90 graus positivo. Outra coisa, 90 graus no plano complexo pode ser representado simplesmente como J. Então a gente pode dizer que a derivada de v de t em relação ao tempo é a parte real de J ômega vezes, aqui está o nosso fasor, V vezes E na J ômega t. Uma maneira mais simples, então, de tabelar essa expressão, a gente vai dizer que a derivada em relação ao tempo do meu sinal é igual a J ômega vezes o fasor, o original do sinal. Tá? Uma implicação para esse resultado, que eu não vou demonstrar para vocês, um pouquinho mais complicado, mas é a seguinte, é a integração, né? Então, no caso da integração, a nossa expressão vai ser oposta, simplesmente. V, a integral, então, de v dt, no domínio fasorial, se torna o fasor dividido por j ômega. Muito simples também, né? Como vocês podem ver, a representação fasorial ela acaba transformando as operações de derivada integral em operações algébricas, de multiplicação e divisão. Isso é muito importante, tá? Muito bem, chegamos ao fim da matéria, então, mas vamos terminar essa aula com alguns exercícios bem simples para treinar algumas das coisas que a gente aprendeu, né? Então, em primeiro lugar, determine I, que é a soma de dois sinais, I1 mais I2. O meu I1, ele é 4 vezes o cosseno de ômega t mais 90 graus, e o I2, ele é igual a 5 vezes o seno de ômega t menos 20 graus. Tá? Tentem fazer esse cara, né? Tentem passar eles para o domínio fasorial primeiro, I1. Tentem passar I2 para o domínio fasorial. Depois tentem somar o I como sendo I1 mais I2. Claro que para isso a gente vai ter que transformar eles na coordenada polar e depois na coordenada retangular. Então esse resultado aqui ele vai nos dar um número na coordenada retangular. E por fim, a gente vai ter que transformar de volta na coordenada polar. Para quê? Para poder encontrar a representação no tempo de I de t. Esse é o mapa, então, de como a gente resolve esse exercício. Peço que vocês pausem e tentem resolver. E aí, pausaram? Resolveram? Foi difícil? Foi fácil? Não tem problema, vamos resolver juntos agora. Para quem conseguiu, parabéns. O início disso é bem complicado, tá? Então vamos primeiro encontrar a coordenada polar desse número, tá? Aqui a gente tem então que I1, ele é 4 vezes o cosseno de ômega t mais 90 graus. Bom, então eu acelerei aqui um pouquinho, né? Mas
4 vezes 4,90 graus é um número imaginário, né? Então ele está apontando para cima, 4j. Aqui embaixo a gente vai ter 5, que multiplica o cosseno de menos 110. E aqui a gente tem 5 vezes o seno de menos 110. Tá? Esse parênteses aqui não precisa. Somando os dois, né? A gente fica com menos 1,71 e 0,698. Então, a gente poderia utilizar as fórmulas aqui para já passar para coordenadas polares. Mas antes de a gente fazer isso, até para ganhar uma certa intuição, eu queria ver com vocês como é que isso aqui fica com uma análise gráfica. Tá? Então, eu vou traçar aqui o nosso plano imaginário. Então, o meu I1 ele tem 4 unidades para cima. O meu I2 tem 5 unidades, então estaria aqui, só que a fase dele é menos 110 graus. Então é menos 90, menos 20. Vai estar mais ou menos aqui assim. Certo? A gente espera que a soma desses dois números seja aqui assim, né? Tá? Vamos ver se isso realmente vai acontecer. Olha, ele foi realmente 1,71 para a esquerda, aqui ó, coordenadas retabulares, né? E um pouquinho só para baixo, né? Então realmente ele parece que ele está bem perto desse eixo daqui. Vamos calcular os valores de verdade agora, então. Para calcular o raio correto mesmo, a gente vai ter que usar essa fórmula trigonométrica aqui de Bhaskara, né? Então o raio vai ser a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. E a fase vai ser simplesmente o arco cuja tangente é y sobre x, lembrando que a gente está falando desse número daqui, né? Tá? Então vamos calcular esses valores e voltamos. Então o nosso raio é 1,87 e a nossa fase é 202 graus, mais ou menos. Tá? Ou seja, agora a gente pode, a partir desse número daqui, retornar no tempo, né? Então a nossa resposta ela seria I é igual a 1,87 vezes o cosseno de ômega t mais 220 graus. Então isso aqui realmente bate com 202 graus, né? Tá feito o exercício. Muito bem, pessoal. Na próxima aula a gente começa a falar então de admitância e impedância. Até lá!